Olá, seja muito bem-vindo ao Saúde e Consciência. Eu sou Vitor Maia e recebo o professor Galton Vasconcelos, aqui da Faculdade de Medicina. Hoje a gente vai falar sobre conjuntivite. Professor, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado a todos. Vamos começar a falar das conjuntivites, que não são apenas um tipo de patologia, sim vários, né? E a conjuntiva é uma membrana fina, ela geralmente não é vista nos olhos, a gente vê essa área clara do olho, que é a esclera, e ela é uma membrana fina, praticamente transparente e vascularizada, que recobre a superfície tanto do bulbo do olho quanto o que está debaixo das pálpebras. Então ela faz uma proteção na superfície, né? Ela tem a ver com a lubrificação e também com proteção e transporte de nutrientes e a própria mobilidade, porque ela é uma membrana que tem uma certa mobilidade. Ela fica por fora do olho, então. Para permitir ela, que a gente chama a superfície ocular, né? Então é isso. Perfeito. Então a conjuntiva é essa membrana que fica por fora do olho e a conjuntivite seria a inflamação. Processo inflamatório. Quando ela passa a ser vista, passa a ser, passa a ser vista, causar sintomas, causar sinais, né? Aparecer. Exato. Tá? E acho que todo mundo já teve alguma experiência com conjuntivite. Eu já viu alguém sem dúvida. O até vermelho, né? Até porque a conjuntiva, como ela está exposta, a todos os fatores ambientais, né? O que acontece no ambiente, na interface do olho com o ambiente, vai ter uma repercussão nessa conjuntiva, né? Exato. E o que pode causar a conjuntivite? Bem, a gente tenta dividir didaticamente as conjuntivites como alérgicas, virais e bacterianas. Mas a gente não pode também esquecer que qualquer agente que caia no olho, ele pode causar uma conjuntivite. Então a gente tem uma conjuntivite às vezes química, porque algum agente, algum fármaco, algum produto caiu nos olhos. Então você tem as conjuntivites secundárias a trauma, né? A pessoa teve um trauma com algum objeto, ou encostou o dedo, ou rasgou um pouco a conjuntiva, você vai ter uma reação desse processo inflamatório aí. Mas o mais comum que nos busca, né? Principalmente nos prontos atendimentos, são as conjuntivites alérgicas, virais e bacterianas. E como é que o paciente chega? Com que tipo de sintoma que ele aparece? Em geral, assim, o que você tem de comum dessas três? O olho bastante vermelho, né? O olho inflamado, a conjuntiva fica visível, às vezes fica inchada. Em algumas situações você vai ter associação com secreção. Então, algumas dessas conjuntivites vão produzir mais ou menos secreção. O tipo de secreção, a cor, a consistência vai variar. E associado a isso, pode haver dor ou não. E languejamento também, que é uma reação natural do olho. Entendi. É o mesmo quadro, seja viral, bacteriana ou por outro fator? Isso aí seriam os fatores em comum, né? Mas, por exemplo, na conjuntivite alérgica, o sinal mais comum é a associação com o prurido, com a coceira, né? Então a pessoa se sente os olhos irritados, coçando. No exame a gente vai ver alguns sinais que levam para essa conjuntivite alérgica. As conjuntivites infecciosas, que seriam as virais e as bacterianas, elas vão estar associadas com secreção, né? Na bacteriana a secreção é mais grossa, mais purulenta, mais produtiva. A conjuntivite viral já vai ter uma secreção mais clara, um pouco mais fina. A conjuntivite viral, ela incha muito os olhos, dá um aspecto muito ruim, muito feio, né? E as pessoas ficam muito preocupadas. Muito lacrimejamento, muito incômodo, né? Às vezes as pálpebras quase se fecham, né? Dependendo da gravidade dessa conjuntiva. Isso compromete a vida daquela pessoa, né? Então isso é que faz com que as pessoas nos procurem para avaliar essas conjuntivites. Perfeito. Então, não necessariamente o olho precisa acordar colado, né? Pregado. Não. Isso vai depender da fase, do tipo de conjuntivite e da fase dela. Algumas conjuntivites, elas tendem a piorar com uma semana, por exemplo, as conjuntivites virais. Então, o paciente começa tendo um pouco de vermelhidão, um incômodo,
acha que caiu alguma coisa no olho, isso evolui, passa para os outros 2 olhos. Às vezes começa num olho, vai para o outro e evolui com uma piora. Eu já ouvi o pessoal dizendo que dá como se tivesse areia dentro do olho. Assim, a sensação de areia é sempre atribuída porque a córnea ela é protegida pelo filme lacrimal. Quando você tem processo inflamatório, muitas vezes, você lesa essa superfície. E isso expõe as terminações nervosas e gera dor. Então, essa sensação de areia, na verdade, ela pode estar associada sim. E faz com que também a pessoa tenha fotofobia, incômodo com a luz, e aí vem os outros sintomas, o lacrimejamento, etc. Certo. E todos os quadros são contagiosos ou não? Não, os mais contagiosos é a conjuntivite adenoviral, a virótica, né? A conjuntivite bacteriana, a menos que haja um contato direto de secreção para o olho de outra pessoa, ela é menos contagiosa, né? Ela, vamos dizer, ela é ruim para a própria pessoa que está com o quadro, mas ela é menos transmissível. As conjuntivites por vírus, não, elas precisam ser levadas em consideração, explicadas, né? Porque qualquer contato com a secreção ou com alguma lágrima do paciente, isso pode contaminar outras pessoas. Perfeito. No caso da alérgica, o que pode desencadear essa alergia? Se a pessoa já tem quadro alérgico, já é uma pessoa um pouco mais alérgica, ou entra em contato com algum alergeno do dia a dia, né? Então, qualquer fator ambiental do quarto da pessoa, poeira, ácaro, esses fatores todos que desencadeiam, né? Alergia muito relacionado a essa interface do olho com o ambiente, né? Então, é muito o que vem do ar. Contato direto, né? A gente tem que lembrar também dos motociclistas que muitas vezes rodam sem a proteção do capacete, a viseira do capacete fechada. Então, qualquer coisa que faça interface com essa película fininha pode desencadear uma reação inflamatória. Perfeito. E nos casos alérgicos, também é importante o isolamento ou não tem nada a ver? Não, o alérgico ele vai ser ruim para o próprio paciente, né? Mas não há risco de contaminação. Perfeito. Nos casos virais e bacterianos, o isolamento é de quanto tempo, em média? Olha, essa primeira fase da conjuntivite, que seria por volta de uma semana, são os dias que elas são mais contagiosas. Então, é importante que, principalmente criança, que muitas vezes tem contato físico com outra criança, evite que isso aconteça, né? Então, muitas vezes, se você expõe essa criança a outro ambiente escolar ou a outras crianças, ela pode transmitir para as próprias pessoas da casa. Então, é importante, às vezes, separar toalhas e travesseiros, etc., porque são veículos, né, das lágrimas e das secreções que podem contaminar outras pessoas. Certo. E é mais comum em crianças? Talvez a criança seja mais susceptível pela questão higiênica, né? Mas existem também períodos, por exemplo, períodos em que você tem mais alergeno, por exemplo, no início da primavera, ou períodos que você tem mais quadros viróticos, né? Abril, maio, junho no Brasil, a gente tem, às vezes na região sudeste, a gente tem mais o esfriamento, fechamento dos ambientes, então favorece mais os quadros virais, né? Perfeito. E se ela não for tratada, ela pode evoluir para alguma coisa mais grave ou ela acaba sozinha? Algumas das conjuntivites, principalmente as virais, elas são autolimitadas. Então, elas têm um período, né, que às vezes pode durar até 20 dias. Então, isso incomoda muito ao paciente. Mas elas podem ser autolimitadas. Algumas dessas conjuntivites, elas geram uma reação imunológica no próprio olho. Uma vez cessado o próprio vírus, o processo inflamatório ele perdura e ele pode, vamos dizer, atacar, por exemplo, a córnea, gerando aquela sensação de areia no olho, muita fotofobia, a visão cai. Então, você pode ter uma ceratoconjuntivite, que já seria uma entidade um pouquinho mais complexa e que gera vários sinais e sintomas, né? Dor, incômodo, baixa visual. Então, é sempre importante tratar o quadro inicial para que você não tenha um quadro associado pior, né? Certo. E esse quadro pode deixar algum tipo de sequela para a visão? Pode, para a córnea e aí, inconsequentemente, para a visão. Né? Não é tão frequente, mas é possível.
Certo. No caso das crianças, é comum que a mesma criança tenha mais de uma vez? Ou isso pode, por exemplo, ter algum tipo de imunidade associada quando de ser viral? Os quadros virais, eles estão associados à imunidade. O que acontece é que os vírus mutam e mudam. Então, você pode ter mais de uma vez, mas na verdade não necessariamente será o mesmo vírus, né? Perfeito. Professor, aí chega lá um paciente. Primeiro, para qual profissional ele deveria? Se ele acordou sentindo alguma coisa no olho, se ele vê que está com algum problema, o que ele deve procurar? Essa pergunta ela é muito importante em termos, principalmente de saúde pública. A gente deve procurar o médico, ir ao médico, o médico do seu posto de saúde, o médico da atenção básica, para que ele possa ver o que está acontecendo, identificar a conjuntivite. E de duas coisas ele pode fazer. Iniciar o tratamento que ele ache mais conveniente, exatamente guiado por esses sinais e sintomas, ou encaminhar para um exame mais detalhado para que os diagnósticos diferenciais sejam feitos e o melhor, um tratamento um pouco mais detalhado seja estabelecido. Perfeito. Então isso é um quadro manejável na atenção primária. Sim, com certeza, com certeza. Tá? Até porque tem alguns quadros, como eu disse, são autolimitados. Então eles não vão para frente. Agora, por exemplo, conjuntivites por químicos, conjuntivite por fármacos, produtos de limpeza, etc., né? Essa identificação pronta, limpeza dos olhos, lavar com soro, isso pode ser feito na atenção primária. Perfeito. E acredito que o tratamento deve variar, né? Já que são vários tipos de... Sem dúvida. Mas algumas coisas são comuns, né? A gente lança a mão dos anti-inflamatórios, dos antibióticos, dos antivirais em alguns casos, por exemplo, conjuntivites ligadas ao herpes vírus, né, que vão ter outras consequências para o olho, para a córnea, mas a gente vai usar conforme, usar para os próprios antialérgicos, né, para conter o processo alergênico e os sintomas, a coceira, prurido. Então vai depender, sim. Certo. E depois que começa o tratamento, a pessoa continua podendo contagiar outras ou não? Se estiver nos primeiros dias e não se sabe exatamente qual é a causa, é importante tomar um pouco de cuidado, separar objetos de uso pessoal e evitar o contato com outras crianças, até que se estabeleça qual é exatamente a causa. E geralmente é um tratamento demorado ou algo que se resolve em alguns dias? Algo entre 1 semana e 20 dias, seria isso. Então acredito que no caso de crianças deve impactar na desempenho escolar. Desempenho escolar, isso vai depender também da gravidade do quadro, do quanto que o olho está inflamado, quanto que está doendo, né? E quanto de lacrimejamento e fotofobia o paciente, a criança tem. Professor, a gente já está quase encerrando, mas eu queria que o senhor dissesse para o nosso público como é que a gente pode prevenir. O que é que ele pode fazer, um pai pode fazer com os filhos ou com ele mesmo, para poder prevenir a conjuntivite? Pensando nas várias causas de conjuntivite, é importante, primeiro, prevenir acidentes domésticos, né? Porque qualquer contato de produtos de limpeza, coisas que expiram ou evaporam com o olho, é importante os óculos de proteção no trabalho, né? E com relação à população em geral, uma vez que você tenha um processo inflamatório da conjuntiva, os olhos ficam vermelhos, né? É importante a gente procurar ajuda, não tentar fazer o tratamento caseiro. Procurar atenção primária, procurar o posto de saúde. E para se identificar corretamente e abortar esse processo. Perfeito. Professor, mais alguma coisa sobre o tema que a gente não tenha falado aqui que o senhor acha interessante pontuar? É um tema muito importante, é uma doença muito prevalente. Eu acho que vale a pena a gente estar atento no dia a dia. A conjuntiva acaba sendo um sinal, um alarme para outras doenças também. Então, não só a gente está falando de conjuntiva, de conjuntivite, mas olho vermelho tem outras causas, e algumas mais graves que podem impactar na visão, com perda da visão. Então, é importante a gente sempre ter esse sinal de alarme. Os olhos ficaram vermelhos. Por que ficaram vermelhos? Procure ajuda. Nem todo olho vermelho é conjuntivite. Nem todo olho vermelho é conjuntivite. Perfeito. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado. Perfeito. O Saúde e Consciência fica por aqui. Acompanhe o canal para ver mais vídeos como esse. Informação é saúde e até a próxima.